Colorir os olhos corretamente é muito importante para ter uma boa pintura no seu desenho, porque o olho é uma parte de muito destaque no seu desenho. Quando você olha para um desenho, a primeira coisa que você vai reparar no personagem é o olhar dele. Nesse vídeo eu vou te explicar como você colore os olhos de uma forma correta, fazendo boas luzes e sombra, e como aplicar luz de uma forma adequada, que você possa fazer uma pintura de um olho incrível. Assiste o vídeo até o final, que está repleto de dicas e você não vai se arrepender. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo do canal, que tá falando o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a colorir o olho, tá? Que é uma parte muito importante que é bem fácil, tá? Não é complicado. Vou te ensinar passo a passo agora nesse vídeo. Primeiro passo que eu tenho que entender: o olho, ele é uma parte de muito destaque, então tem que tomar cuidado para deixar bem homogêneo, tá? Outra coisa, o olho é uma parte muito sensível à luz, então o efeito real que tu vai dar para esse desenho, para essa parte, é o quanto de brilho tu vai aplicar. As sombras geralmente é a mesma coisa, que é o que? É um degradê de fora para dentro. Então fora vai ser a sombra e dentro vai ser mais claro, a parte mais perto da pupila, aquela parte preta do olho, tá? Então a parte de sombra sempre são por fora, e o que vai variar é o quanto que ela vai ficar por dentro, de fora e cima, tá? Embaixo também, alguns desenhos têm sombra, outros não, tá? Depende muito de qual efeito que tu quer aplicar, mas sempre vai ser uma sombra em cima e na volta, isso é sempre, tá? Então assim, isso sombra não muda, sempre vai ser um degradê. Então como que tu faz o degradê? Tu vai escurecendo aos poucos. Então nesse olho azul, o que eu peguei e fiz? No meio do olho eu fiz um azul bem clarinho, então eu comecei o desenho aplicando um azul bem clarinho, bem suavemente no lápis. E aí eu fui escurecendo. Como assim? A borda do olho é preta, passou um pouquinho da borda, é um azul escuro misturado com marrom. Depois foi um pouquinho mais, é um azul escuro. Depois foi um pouquinho mais, é um azul claro forte. Depois passou um pouquinho mais, é um azul claro, até chegar no meio, que é um azul muito clarinho, quase branco. Então eu fiz exatamente esse degradê. Eu fui escurecendo ao inverso do que eu falei, tá? Eu falei assim para tu entender mais facilmente, mas eu fui escurecendo ao inverso. Então eu comecei aplicando o azul bem clarinho, depois eu vim, apliquei o azul um pouco mais escuro, depois eu vim, apliquei o azul um pouco mais escuro ainda, que é o azul escuro, depois eu vim, apliquei o marrom, depois eu vim, apliquei o preto foi a última questão, e depois eu apliquei esse frisado no olho aqui. Olha como no meio dele, ele tem como se fosse linhas. O que eu fiz assim? Eu peguei e apliquei um azul um pouco mais escuro do claro, mas lembra daquela primeira camada que eu apliquei de azul bem clarinho, parecendo um branco? Isso eu deixei e eu fui fazendo linhas com azul mais escuro. Qual ficou o efeito? Com o efeito de brilho. Então isso deu um efeito muito legal pro olho, que é o que muda, tá? O quanto de brilho tu vai aplicar e como é o formato do brilho que tu vai aplicar para aquele olho. É isso que vai mudar. As sombras sempre vão ser esse degradê de fora para dentro. Sempre vai ser assim. Se você não sabe fazer degradê, se você tem muita dificuldade, no final desse vídeo eu vou deixar playlist tutoriais de desenho, que lá tem vídeo ensinando a fazer degradê. Então acessa a playlist, que vai te ajudar bastante, tá? A tu melhorar o teu conteúdo, tá? Até melhorar a tua qualidade dos teus desenhos. Então sempre a sombra é assim, bem simples. Na parte de fora do olho, aquela parte branca, eu nunca aconselho tu deixar ela sem pintar, fica um aspecto estranho. Então o que tu vai pegar e fazer? Vai fazer um cinza bem clarinho por toda ela, e em cima tu vai fazer um cinza mais escuro. Se você não tem dois tipos de cinza, você pega o lápis preto e aplica em cima sem forçar, suavemente já vai dar esse aspecto. Outra dica também importante é, se tu tiver um lápis branco, sempre aplica, principalmente essa parte do cinza, para deixar bem homogênea, tá? E é dessa forma que tu vai colorir um olho, de uma forma bem simples e fácil.
fazendo degradê da volta e aplicando luzes, tá? Cada olho vai ter um formato de luz diferente. Isso é o que vai variar. Uma coisa muito importante que ajuda muito também a tu fazer bons olhos é tu pegar e ter aquela caneta gel, aquela caneta branca gel. Aquilo ajuda muito a aplicar efeitos de brilhos em partes específicas, então é muito bom tu comprar aquela caneta. Não é tão cara, não é tão barata, para mim não é tão cara, que vai te ajudar bastante, tá? Mas se você não tem ela, você simplesmente não pinta algumas partes, tá? Fazendo o olho direito agora, eu fiz a mesma questão. Venho aplicando um azul bem clarinho e vou escurecendo aos poucos. Então agora eu aplico um azul claro um pouco mais escuro do que aquele que eu apliquei inicialmente. Depois venho puxando sempre, puxando essa parte do degradê pro meio. Então depois venho aplicando um azul escuro, depois venho aplicando um marrom em cima do azul escuro, depois por último passo um preto. E fazendo as linhas, esse frisado na parte mais clara, que é para dar esse aspecto de luzes. E no final de tudo eu pego e aplico alguns traços com a caneta gel para dar um aspecto ainda mais claro, alguns brilhos ainda mais fortes. Novamente repetindo, o que vai dar um aspecto de um olho vivo é o quanto de brilho tu vai aplicar nele. E os formatos do brilho depende de cada desenho. Alguns desenhos têm somente aquele círculozinho branco no olho que é clássico. Alguns outros tem assim como eu faço. Outros só tem tipo, se fosse uma parte totalmente branca embaixo. Outros desenhos vai ter muito brilho na parte esquerda do olho e nada na direita. Depende muito de cada desenho, tá? Mas o principal é o degradê de escurecer nas voltas e clarear no meio e a pupila preta, né? Então isso sempre é muito importante entender. Isso acaba assim sendo um padrão no anime, um padrão nos olhos assim de anime no geral, tá? Outra coisa também é quanto mais cores tu misturar, melhor, porque aí tu chega em tons melhores. Então, por exemplo, se tu pega e faz um olho azul meio esverdeado, muito bom, porque isso dá um aspecto muito legal. Então, quanto mais cor tu conseguir misturar no teu olho, mais homogêneo vai ficar. Então, isso é melhor, porque é um ponto de destaque. Como eu falei, ponto de destaque vai ser a primeira coisa que vão perceber no teu desenho. Então, se estiver ruim, vai acabar estragando todo o desenho, vamos botar assim. Então, quanto mais cores misturar, mais homogêneo fica. E acaba te abrindo um leque de possibilidades muito maior, porque ele consegue fazer pinturas de formas bem diferentes uma da outra, tá? Mas o principal que tu tem que entender é o quanto de luz tu vai aplicar no desenho. Eu repeti várias vezes isso nesse vídeo, mas é realmente muito importante para tu entender, porque ele é o ponto principal do desenho, tá? Outro adendo também é que tu vê que por volta do olho eu tô pegando essas partes azuis, mas isso tem muito a ver com qual personagem eu tô fazendo, Goku Super Saiyajin, Gohan Super Saiyajin 2, então tem efeito de aura, tem efeito de raio, então isso tudo tá afetando esse desenho, tá? Tu vê agora também que na volta dele eu fiz um preto, mas isso é também por causa desse desenho, não é uma regra. Então assim, tem algumas peculiaridades cada desenho, mas as regras principais foram aquelas que eu falei no começo do vídeo já, tá? Então eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com o amigo. Até a próxima, até um próximo vídeo. Comenta aí embaixo ideias de novos vídeos que você quer. E até um próximo vídeo. Tchau!